negativos como consequência disso. Primeiro, ditaduras militares em alguns dos principais países do continente. Brasil, Chile, Uruguai, Argentina, países que têm maior força do movimento popular. Quebraram a capacidade de resistência do movimento popular, abriram um caminho para os governos neoliberais, porque enfraqueceram a capacidade de resistência, especialmente no movimento dos trabalhadores, no movimento democrático e de esquerda em geral. Em segundo lugar, a América Latina teve a chamada crise da dívida. O país foi crescendo ao longo do tempo, especialmente depois da crise de 1930, mas sem recurso próprio, se endividando, tomando emprestado. Chegou uma certa hora que os Estados Unidos fizeram uma manipulação econômica, como sempre faz, e as taxas de juros subiram loucamente. Porque senão os governos irresponsáveis, ditadura brasileira incluída, tomavam dinheiro emprestado sem uma taxa de juros fixa. Imagina a gente ir no banco e falar que era dinheiro emprestado e o gerente disser, bom, você vai pagar com os juros do dia, os juros que o mercado disser. Ninguém faz isso. A ditadura fez. Para fazer obras totalmente inúteis, ou não realizadas, transamazônicas, De repente, subiu a taxa de juros 5, 6, 7 vezes, endividamento enorme, as economias pararam de crescer. Isso foi na virada dos anos 70 e dos anos 80. Então foi um golpe duríssimo. Nós tínhamos tido o maior ciclo de crescimento econômico desde 30 para frente. Nós tínhamos nos tornado alguns países, pelo menos Brasil, México, Argentina, industrializados, urbanizados, aí pararam de crescer. Naquela época, os otimistas diziam uma década perdida. Na verdade, foram décadas perdidas. Então, foi um golpe muito duro, a dívida que se ficou arrastando durante muito tempo. Em terceiro lugar, governos neoliberais, que são outra praga. A América Latina é a região do mundo que teve mais governos neoliberais e os mais radicais, os mais drásticos. Vocês imaginam que a Argentina era autossuficiente em petróleo muito antes do que o Brasil. O Carlos Menem privatizou numa semana, com corrupção no meio. Imagine pegar a Petrobras, coisa que o Fernando gostaria de ter feito, privatizar numa semana. Aí depois deixa de ter petróleo. Se não interessa a Repsol produzir no país, não produz. Grande parte dos problemas argentinos são que ela não tem autossuficiência energética. Então tem que comprar gás fora, tem que subsidiar o consumo das pessoas, aí vem a inflação, a dívida pública, uma série de problemas. Para não ir muito longe, o Chile era um dos países mais socialmente menos desiguais do continente. Com Pinochet foi destruído o Estado Social chileno. Imaginem que todo o ensino universitário chileno é pago. Agora, recentemente, os estudantes estão recordando à sociedade que a universidade pública não deve ser paga. Então, é uma promessa da Bachelet, que toma posse na terça-feira, fazer um projeto para, em 5 anos, o ensino universitário deixar de ser pago. Olha o retrocesso. Toda a previdência chilena é privada, não tem previdência pública. Então, uma proporção mínima da população é coberta por isso. Então, olha os retrocessos que significou o neoliberalismo americano. Já não vou nem falar do Brasil, que vocês sabem. Fernando Henrique, quando ele fala de crise, ele é um especialista. Ele quebrou o Brasil 3 vezes. Então, ele sabe muito bem da história. O Fundo Monetário conversou, negociou, pagou, etc. Resolveu absolutamente nada. Quando ele fala de inflação, é um craque. Não que tenha terminado com a inflação. Ele entregou o Brasil com 18% de inflação ao ano. Agora nós temos menos do que 1/3 e eles ficam gritando: inflação, falta assunto para eles. É isso, o Brasil tem um retrocesso enorme, o Estado foi desarticulado. A Dilma conta, quando ela chegou no Ministério de Minas e Energia, hein? Petrobras, tá? Tinha 8 choferes e 2 engenheiros. Isso é Estado mínimo. Deixa o mercado resolver, está tudo pronto para privatizar tudo, né? Olha que desarticulação. Bom, direitos sociais em retrocesso. A maior parte dos trabalhadores deixaram de ter carteira de trabalho assinada. O Brasil era totalmente subserviente aos Estados Unidos. Totalmente subserviente. Estava pronto para assinar uma área de livre comércio das Américas, que era fazer do Brasil uma espécie de México. Toda a América Latina é uma espécie de México. O México é o país que casou com os Estados Unidos achando que tinha casado com uma viúva rica, casou com uma viúva quebrada. Está do lado do país, dos países que é fonte da recessão no mundo. E queria que a América Latina toda fosse uma área de livre comércio.
Livre comércio quer dizer vale tudo. Bota um peso pesado, um peso leve, ela luta e vale tudo. Quem é que ganha? México ou os Estados Unidos? Bom, em suma, a América Latina teve retrocessos enormes desse tipo. E a década de 90 foi a pior década do nosso, retrocesso de todo tipo. Só que foi havendo crises da economia neoliberal. Primeiro no México, em 94, depois no Brasil, em 99. Sabe para quanto o Fernando Henrique subiu a taxa de juros para tentar segurar a fuga de capitais? 48%. O dramático é que você bota isso para atrair capitais. Venha que eu pago 48%. Só que a dívida do governo, a dívida do Estado, é paga com essa taxa. Imagine se um gerente estabelece a taxa de juros e estabelece a taxa de juros lá em cima para pagar a dívida da própria empresa. Quer dizer, é um suicídio, porque quando o Fernando Henrique saiu, a dívida pública era 11 vezes maior do que era no começo. Disfarçou a inflação, mas deixou o Estado falido, endividado no Fundo Monetário Internacional. Então a América Latina começou a ter reações. Em 98 foi eleito o Chávez, 2002 o Lula, 2003 o Kirchner, 2004 o Frente Ampla com Tabaré Vázquez, depois veio a eleição do Evo Morales, Rafael Correa e tudo mais, e se encadearam uma série de governos de rejeição ao neoliberalismo. O que tem de rejeição? O que esses governos têm em comum? Por que eles são diferentes? Por que eles são os governos que diminuem a desigualdade, diminuem a pobreza, diminuem a miséria, diminuem a exclusão social, e os outros, mesmo na América Latina, não? O México piora cada vez mais. O que esses governos têm de novo? O que eles superaram? O que eles se diferenciam dos outros? Em primeiro lugar, a prioridade não é o ajuste fiscal, não é colocar as contas do Estado a limpo e controlar a inflação. Também fazem isso, que é preciso fazer, mas a prioridade são as políticas sociais. A América Latina é o continente mais desigual do mundo. E o Brasil é o país mais desigual do continente mais desigual. Desigual quer dizer não mais rico nem mais pobre. É o mais rico e o mais pobre. Quer dizer, tem um polo muito rico de um lado e um polo muito pobre do outro. Então, nesses países, obviamente a prioridade são as políticas sociais. Veja os últimos anos do Brasil. A economia do Brasil não é que cresceu pouco. Agora, no último ano, cresceu. Para a decepção da direita, cresceu 2,4%. Né? Tiveram que confessar. Depois continuou a botar coisas negativas lá. Mas a economia crescendo a 1,5%, 2%, isso é o crescimento da população. Isso é estagnação econômica. No entanto, as políticas sociais continuaram a se expandir, continuaram a se fortalecer. Não é aquela história, se tiver crescimento econômico, vai ter política social? Não. Isso é prioritário. O governo se vira para conseguir expandir a Bolsa Família, expandir minha vida, expandir a vida dos médicos cubanos e tudo mais. Quer dizer, a prioridade são as políticas sociais. Essa é a chave de tudo, é a chave do apoio popular. Olhe aí quem é beneficiado das políticas sociais e qual é o grau de apoio que dão do governo. Entre os pobres, a Dilma tem 61% de apoio. No Nordeste tem 75%. No Centro-Sul, nas camadas mais ricas, supostamente melhor formadas em termos educacionais, é onde ela tem menor apoio. Outro dia, quando a Folha fez o padrão de eleitor de cada um dos candidatos, o da Dilma é claramente mais pobre. Aí, para desqualificar, fala o melhor formado. Será que é o pior formado? Será que o Lula entende menos do mundo e do Brasil do que o Fernando Henrique, ao não ter diploma? Então não quer dizer que o diploma formal significa melhor, mas em todo caso ele está estabelecendo. Principal, nível de renda mais baixo, obviamente beneficiário de políticas sociais, um país miserável, pobre como esse, vota nele. O que tem maior nível de renda, vota em quem? Se fosse candidata, Marina. É uma estratificação social muito significativa, né? São polos muito diferenciados entre si. O principal é de que o Nordeste, que era a base de apoio da direita no Brasil, que era voto de Cabresto, passou a ser maior beneficiário das políticas sociais e vota conscientemente e coerentemente no governo do Lula, no governo do Lula. É as razões fundamentais da reeleição da Lula. Então, prioridade, políticas sociais. A Venezuela tinha uma miséria nível do Brasil, tendo petróleo lá no pau. Era uma vergonha.
Por que o Chaves teve esse apoio extraordinário? Também porque fez o que o Lula fez no Brasil, políticas sociais com prioridade. A Venezuela, mais do que isso até, acabou com o analfabetismo. A Bolívia, dos países mais pobres do continente, acabou com o analfabetismo. Não são mais pobres, mas onde se fala distintos idiomas, espanhol, quechua, amará, guarani, com a ajuda de alfabetizadores cubanos e do método cubano, acabou com o analfabetismo. O Equador também acabou com o analfabetismo. Isso é prioridade social. Bom, o primeiro elemento é. Segundo lugar, os Estados Unidos queriam que a prioridade nossa internacionalmente fosse aliança com eles, subordinada a eles, Tratado de Livre Comércio dos Estados Unidos. Não, a prioridade nossa é integração regional, intercâmbio prioritário com os países da região, intercâmbio prioritário com o sul do mundo, em particular com a China. Então mudou o nosso lugar no mundo. Nosso intercâmbio internacional é basicamente voltado para o intercâmbio com os países da América do Sul, em particular, com a Ásia e com a China, em particular. Por isso é que tem uma crise desse tamanho, todo mundo diz que é a pior crise do capitalismo desde 29, normalmente nós também estaremos em recessão. Não estamos, porque nós temos intercâmbio com os nossos parceiros e com a China, que são os setores mais dinâmicos da economia no mundo. E tem um outro fator, pelo qual não estamos em crise, que é mais importante do que tudo. Nós, com a prioridade das políticas sociais, distribuindo renda, aumentando o salário acima da inflação, uma melhor política de distribuição de renda que aumente o salário acima da inflação. Isso foi feito sempre ao longo do tempo. Por tudo isso, nós expandimos como nunca o mercado interno de consumo popular. Antes a economia era voltada para a classe média alta e para a exportação, produtos de luxo. Agora não, com a distribuição de renda, se cria um imenso mercado interno de consumo popular. Então, eles deixam de comprar de nós, porque estamos em recessão, a Europa, Estados Unidos e Japão. Nos fazem falta. Mas nós temos para quem vender de maneira muito mais justa, que é produção de consumo das camadas populares. Então, a nossa inserção internacional mudou. Por isso eles choram tanto, choramingam tanto, etc. Tal, porque a nossa relação prioritária, nosso sócio prioritário principal não são os Estados Unidos. China, América do Sul e tudo mais. Então, esse é o segundo elemento. Prioridade não é relação com os Estados Unidos, mas é processo de integração regional, Mercosul, Unasul, Banco do Sul, Conselho de Segurança Sul-Americano e tudo mais, e intercâmbio com os outros países do sul do mundo. Em terceiro lugar, o Estado estava, como eu falei, reduzido a ser o Estado mínimo. Quando eles falam que querem menos Estado, eles não falam o que eles querem colocar no lugar. Eles sabem o que é o mercado. Menos Estado quer dizer mais mercado. É o mercado que decide as coisas na economia. É o que eles faziam. O Estado não intervém e o mercado é concentrador de renda. Ao mercado não interessa o cidadão, não interessa o pobre, interessa quem tem poder de compra. O modelo de mercado, sabe o que é o shopping center. Tudo se vende, tudo se compra, tudo tem preço. É isso que interessa. Não é o direito das pessoas. Não é aquele que as pessoas têm direito à educação, pública, à saúde. Não. É poder de consumo. Então, a centralidade do mercado é a desigualdade social. Aumentou a desigualdade social no Brasil durante toda a década de 90 e durante a ditadura militar, porque não era o Estado que garantia direitos. Era, na verdade, o mercado que decidia. E o mercado só interessa o mercado, não o cidadão, o consumidor. Vai lá no mercado e fala, o meu direito. Direito de quê, meu filho? Tem dinheiro no bolso, não tem, então cai fora. O mercado se interessa a distribuição de renda desigual para que eles tenham mais dinheiro e compram. É o shopping center. Surpreendentemente, no shopping center não estão os pobres. Não tem nenhum controle, não tem nenhuma declaração de imposto de renda para saber se o cara pode estar ou não. Mas tem uma forma de controle direto e indireto. No shopping do Rio, Fashion Mall, uma vez apareceu um negrinho lá. Correram os seguranças em cima dele. Sabe por que deixaram de ficar? Porque era o filho adotivo do Caetano Veloso. Então aí sim. Mas quer dizer, tem um filtro social ali, brutal, e é um espaço em que tudo se vê e tudo se compra. Esse é o modelo neoliberal. Imagina que a Bolívia e o Equador tinham caído 5 governos em 5 anos. Agora tem governos que são eleitos e reeleitos com apoio majoritário da população. Porque fazem políticas populares, fazem políticas sociais em que a massa se sente representada. Então, essa é a situação
Nesse marco, desses 6 países, todos eles são antineoliberais, que afetam esses 3 temas centrais do neoliberalismo. Prioridade da justiça fiscal. Prioridade da justiça fiscal quer dizer o quê? Só lhes interessa as contas públicas, só interessa se a inflação está baixa ou está alta, se a taxa de juros está baixa ou está alta. Tem que controlar isso, o principal são as políticas sociais. Então, afeta a prioridade da justiça fiscal, que é neoliberal, afeta a relação privilegiada com os Estados Unidos, que é neoliberal, e afeta o Estado mínimo, que é o mercado mais que é neoliberal. Por isso, eles rompem com elementos fundamentais do neoliberalismo. Quem acha que o Brasil está igual ao que era antes, quem acha que o governo Lula e Dilma é igual ao governo Fernando Henrique, não conhece o Brasil. Não conhece o Brasil. Não é preciso ler, buscar estatística. É sair por aí. Então, tem setores, eu diria, de ultra-esquerda, que acham que tudo é igual. Se fosse tudo igual, por que nós temos? A Dilma tem o apoio majoritário da população e o Lula teve, ele não tem apoio nenhum. É preciso recordar, os que dizem que o PT se afastou do povo, que não representa o povo no Brasil, que na última eleição presidencial, Plínio da Rosa Sampaio, candidato pessoal muito digno, que teve uma cobertura enorme na imprensa, participou de todos os debates presidenciais. Quanto de voto eles tiveram? 0,8. 0,8, tá bom? Bom, então, devagar com a ideia de que o Brasil mudou. Mudou e por isso a população reconhece e votou no Lula, reelegeu o poste da Dilma e vai reeleger o poste da Dilma de novo. E vai continuar assim. Essa é a expressão política de que o Brasil mudou. Mudou o Nordeste, mudou os setores mais pobres da população. Quem não percebe isso, não quer reconhecer, se só briga com a realidade e pega a realidade, e apoia na realidade. Alguns desses governos não são apenas antineoliberais, se dizem também anticapitalistas. Venezuela, Bolívia, Equador. Então, todos eles têm em comum elementos, são aliados, são associados, estão todos no Mercosul e tudo mais. Alguns deles pretendem avançar mais, e do antineoliberalismo e do anticapitalismo. Podemos discutir esse tema depois. Como pediram que eu falasse um pouco da Venezuela, vou me deter um pouco ali, porque é um tema que está candente. A Venezuela tem problemas sérios internos, cá entre nós, que não são só do Maduro. Ela tem um problema de ser o país com maior quantidade de reservas de petróleo do mundo, o que é um desincentivo para a produção interna. Fala qualquer economista lá, eles falam, olha, não há nenhum produto. Vamos produzir palito? É mais barato importar palito do que produzir palito. A renda, o preço do petróleo, a renda que vem do petróleo, é uma renda enorme, que exige um investimento relativo e que o país está acostumado com isso, a tal ponto que faz décadas e décadas que não aumenta o preço da gasolina. É um dos problemas sérios de desinvestimento na empresa de petróleo deles. Porque o pessoal fica acostumado, vocês sabem que a gasolina custa menos do que a água mineral, que é importada. Então todo mundo tem carro, uma baderna desenfreada, trânsito e tudo mais, e estão acostumados a isso, que é deficitário, porque a produção do petróleo custa mais do que o preço do consumo interno. Mas ficaram com um subproduto da deformação de ter petróleo em excesso. Em todo caso, nenhum governo até agora tocou nisso. Mas é óbvio que houve outros problemas. Agora, é claro que a oposição se aproveita fortemente disso. Eles perderam a eleição, a última eleição, acharam que era um referendo, eles perderam. Só vai haver eleições presidenciais em 2019, vai ter eleição parlamentar no fim do ano que vem, mas não estou interessado nisso. Então se lançaram a tentar desestabilizar o governo com mobilizações internas, principalmente a partir de duas questões econômicas mais sérias. Primeiro é o desabastecimento. Uma economia em que a taxa de juros é 16% e a inflação é 50 e tantos por cento. Então, na verdade, as pessoas têm dinheiro, ao invés de produzir, ao invés de importar, acabam especulando com dinheiro. Há um desincentivo à produção. O governo está tentando ainda tabelar os preços, congelar os preços. Sabe, congelar os preços você pode funcionar por um tempo curto. Se a produção é privada, se você congela o preço, o produtor se desincentiva de produzir. Aí começa a botar dinheiro na especulação financeira. Então tem desabastecimento. Como tem também inflação descontrolada pelo preço do petróleo. Então há problemas reais, sérios, internos.
Agora, é claro que a oposição aproveita para tentar desestabilizar o governo. E aí houve enfrentamentos, provavelmente houve, o próprio governo reconheceu, puniu algum dos membros das Forças Armadas que tiveram atitude repressiva em relação à massa, entraram numa dinâmica que não é boa. Não é boa, primeiro, por querer considerar que todos os problemas vêm dos Estados Unidos. Vem, em última instância, sim. Na verdade, tem problemas econômicos internos utilizados pelos especuladores, pelo sistema bancário contra o governo. Segundo, caracterizar que toda a oposição é fascista. O fascismo é uma coisa brutal, selvagem, e de fato, se é fascismo, o enfrentamento tem que ser violento. Então, de alguma maneira, podem estar incentivando reações duras das brigadas bolivarianas contra a própria manifestação popular. Em terceiro lugar, dizer que há um golpe em perspectiva. Eu me atreveria a dizer que não há. Quem vai dar esse golpe? As Forças Armadas são unificadas. Pode ser até que exista um conflito interno dentro do sistema, dentro do governo chavista. Mas não há perspectiva. O ruim disso, no Brasil também, agora com meio 50 anos, de repente fala, porque aquela boboca lá falou que vai fazer uma marcha da família, pode ter golpe no Brasil. Não é assim que se faz um golpe. E o pior é que você começa a criar fantasmas, inimigos fictícios, ao invés de pegar os inimigos reais. A economia vai bem, há uma legitimidade do Estado, não é assim que se dá um golpe. Quem analisar o 64 vai ver que é outra coisa. Lá também, eu acho que é um diagnóstico, porque ao canalizar para esses bodes expiatórios, o governo deixa de fazer a política econômica que tem que fazer, a política social que tem que fazer. Entra numa polarização, enfrentamento mais complicado. Eu acho que não há perspectiva de cair o governo se houver alguma substituição, vai ser interna do chavismo, que não parece que possa existir. Agora, precisamos ter uma política econômica que recupere o poder dos salários, que recupere a capacidade de produção, que diminua a corrupção, que melhore a capacidade de administração pública. Como eu repito, os problemas vieram da época do Chaves, o extraordinário líder político, mas que foi excessivamente voluntarista ao utilizar os recursos públicos, etc. Então, quando tem uma inflação muito alta, quem mais perde são os trabalhadores, é o salário que se desgasta. Então, tem problemas sérios, agora, claro, são utilizados pelo Estado. Não tem nada a ver com a Ucrânia, como eu disse, é uma situação muito diferente da nossa. Falar um pouco sobre o Brasil agora.